Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do co-editor Jeff. Fala aí, Jeff. Tudo bom? E aí, Michael? Tranquilo, zerado? Rapaz, mais ou menos, né? Tô aquela assim, também. é firme igual prego na areia, né? Como a gente brinca. Porque a gente tá num esquema meio sinistro aí, né? De revezar. Um episódio você tá baleado, o outro sou eu. Aí, esse final de semana passado, inventei de pegar uma outra virose aí já viu, né? Mas o importante é que a gente tá aí, né? Assim, Exatamente. Still alive. tá aí, still alive, né? E prontos para mais um episódio. Olhar. Ah, não, olhar 43 já foi. Já foi, agora é o episódio 45, né? Que é Isso. aquela. Não chega a ser aquela Magnum 45, né? Olha aí. Mas ao contrário, né? É uma arma muito eficaz contra o tédio. Olha aí. Como é que é? O departamento de marketing aprova. Pois é, então, aí esse episódio, né, a gente vai falar em Magnum, tiro, e porrada e bomba, vamos falar do documentário lá sobre o nosso grande Arnold Schwarzenegger, Literalmente. né, literalmente, e suas multifaces. Vamos falar também do Espíritos na Escola, né, que você... Eita, nós, o que é isso? E também nós vamos falar aí do Black Mirror, sexta temporada, né, que... Nota triste aí, mas uma pegadinha do Netflix. Vamos lá? Bora lá, simbora. Vamos nessa então. Vamos lá pro Bacon no Baião, né? Que é o momento que a gente vai falar aí dos posts da semana. Como eu já disse, post de segunda-feira aí, Arnold, que é uma série documental, né? Sobre o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele parece que fez um acordo aí, né? Com o Netflix e tal, e tem uma série que foi lançada, uma série original, que é o tal de Fubar, que a gente até brincou no episódio anterior, que a gente tá meio que assim, ninguém pediu pra pegar, né? Tá aquela mistério. coisa assim, mistério, né? Assim, a gente tá esperando aí alguma mensagem vir de algum lugar, ó, essa aqui é sua e tal. Mas enfim, enquanto isso, eu já tomei uma atitude e pelo menos assisti o documentário, né, sobre o Arnold Schwarzenegger. Muito E bem. aí, olha aí. E aí, vou te falar, eu achei muito legal o documentário, viu? Muito bacana mesmo. Ele é uma figura muito carismática, né? É o cara, assim, que tem, talvez aí, né, as falas mais icônicas do cinema de ação, né? Aquelas coisas, assim, aquelas falas inesquecíveis dele, né? I'll be back. Você Não tem aí... desgruda aí. essa aí é a versão nacional, né? Que aí, se você olhar a original, é Stick Around, né? E aí você tem também aquela Run to the Chopper, famosa. Put the cookie down. Enfim, né? É uma figuraça. Mas assim, eu acho que nem todo mundo conhece a história completa, né, do Arnold Schwarzenegger. Ele é um cara ele é um exemplo raro, né, de sucesso em múltiplas áreas profissionais, né? Ele teve triunfo, né, em 3 segmentos diferentes, bem diferentes, né? Então, ele foi fisiculturista, né? Ele foi ator e foi político, né? Então, assim, a gente já teve casos aí de atores políticos, não é tão raro assim, né? Você tem aí o famoso Ronald Reagan, Sim. tal, mas um cara que chegou praticamente no ápice, né? A gente não pode dizer que ele chegou no ápice na política, mas no fisiculturismo e na ação, no cinema de ação, que foi o que ele se propôs a fazer, o cara chegou no ápice, né? Isso é raríssimo. Então, é muito interessante você ver, né, como que é a história de vida dele e como que ele fez para chegar lá, né? E assim, os preços que ele pagou também pela forma que ele escolheu de viver a vida dele. Então, assim, pelas escolhas que ele tomou, é lógico. Mas essa série documental, né, sobre a vida do Arnold Schwarzenegger, conta aí a trajetória dele desde o começo lá, né? Desde ele que começou lá numa família humilde lá na Áustria, né? Ele nasceu numa área lá. A Áustria é um país assim, que tem áreas ali rurais bem tradicionais, né? E ele nasceu numa comunidade dessa, não lembro o nome da cidade especificamente, mas era numa fazendinha, assim, numa chácara. E aí ele tinha um irmão. E desde o começo da vida dele, né, o pai sempre estimulou a competição. O pai dele
é um cara que voltou da Segunda Guerra traumatizado, né? Porque a Áustria não lutou lá junto com os nazistas, né? Uhum. E aí ele perdeu a guerra, enfim, né? Teve aquela questão lá toda, né? E aí ele voltou assim um pouco deprimido e tal. Foi um momento difícil para a família, mas o pai sempre estimulou muita competição, né? Entre os filhos, tudo era uma competição. Ah, quem vai fazer isso primeiro? Quem dá conta de fazer isso? Quem não dá conta? É, quem vai pegar a flor mais bonita para a mãe? Não sei o quê. Só que ele foi sempre criado porque lá é um país muito tradicional, então assim, era para aquela vida ali, né? Uhum. Mas ele, desde o começo ele fala assim, eu fui um cara que sempre, ele sempre se deu muito bem com essa pressão, com esse negócio da competição. Ele sempre foi um cara extremamente focado, sabe? Aquele cara que ele coloca assim um alvo e ele faz o que for preciso. Desde pequeno ele fala que ele era assim. Ao contrário do irmão dele, né? O irmão dele já tinha uma personalidade um pouco diferente. Então, o Arnold Schwarzenegger, desde o começo, né, o que eu achei muito interessante é que o documentário se mostra que ele sempre foi um cara muito focado nos objetivos dele, e ele, assim, ele fala, né, que ele, assim, ele não acha que vale muito a pena, né, é até meio controverso isso, mas, assim, ele fala, ó, eu não acho que vale muito a pena a gente ficar triste, pensando, assim, ah, no meu sentimento e tal, eu prefiro fazer alguma coisa que vai fazer, dar algum resultado, entendeu? Uhum. Né? É uma forma assim um pouco fria de se imaginar, Uhum. digamos assim, né? Porque é um cara que às vezes não tem contato com esse lado dele de sentimentos e tal, e isso, lógico, trouxe consequências, né? No caminhar dele, lógico. Mas, por outro lado, se você pensar em termos profissionais, é algo que faz com que você seja uma pessoa assim. Muito focada, né? E vai em busca, não importa o que custar, custe o que custar. E aí, um belo dia, ele tava, já era quase assim, pré-adolescente, estava passeando lá numa loja lá perto da cidade dele e viu na verdade, ele foi ao cinema antes, assistiu um filme do Hércules, que era com um cara que era o Mister Universo na época, que o Mister Universo eu não sabia, mas é um campeonato que tem em vários países, né? Uhum. Esse Mister Universo, e lá na Inglaterra, lá era um cara. E ele fez esse filme do Hércules e o Arnold Schwarzenegger assistiu e ficou assim louco. Falou assim: Nossa, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Aí ele saiu, passou numa lojinha, viu uma revista de fisiculturismo, né? E aí ele comprou, começou a comprar os equipamentos e a fazer em casa e a treinar, a se envolver com essa galera lá da cidade dele que ia pra academia, essas coisas, enfim. Aí ele já botou na cabeça dele que ele queria sair de lá, ele não queria aquela vida comum, né? Uhum. E a forma que ele ia conseguir isso seria através do fisiculturismo. E aí ele foi lutando, batalhando e tudo, até conseguir. O cara, basicamente, assim, resumindo, ele. É lógico que lá no documentário, né? Então, assim, o documentário, como é que é a estrutura dele, né? Antes de eu comentar um pouco mais sobre a história. Você tem aí. Ele é narrado pelo próprio Arnold Schwarzenegger, a entrevista dele atual, né? O Arnold Schwarzenegger atualmente, com algumas figuras marcantes da história dele, do seu passado, e inclusive pessoas assim que competiram com ele, o próprio Stallone dá depoimento. Uhum. E aí você tem Uhum. também diretores de cinema, colegas atores, atrizes, muito legal assim, várias participações, entrevistas. E também, assim, muitos arquivos históricos da carreira dele, bem legais, principalmente dessa época do fisiculturismo, que eu particularmente não conhecia tanto. Eu conhecia mais a carreira de ator dele, né? Então, assim, tem isso. é, o documentário é dividido em 3 episódios. Como eu falei, são 3 áreas da vida dele que são exploradas, né? A primeira, a infância dele até o sucesso no fisiculturismo. O segundo episódio, a parte de ator, né? E no terceiro episódio, a parte da política, com um foco um pouquinho mais também na vida pessoal dele, nos problemas que ele teve já aí, né? Escândalos pessoais que ele teve e tal. Ah, tá. Né? Então, assim, aí ele vai contando essas coisas e aí mostra lá como que ele chegou. Basicamente, assim, ele foi conhecendo pessoas desse meio do fisiculturismo lá, e aí ele conseguiu viajar, né? Foi para Inglaterra, foi convidado para treinar lá, numa academia, num cara que era especializado em treinar esses campeões. O cara conseguiu ser Mister Universo vários anos seguidos, só que o sonho dele mesmo era ir para os Estados Unidos, né? E quando chega lá, ele tem um outro choque de realidade, porque lá a cultura do fisiculturismo era diferente na Hum. época. Não era a mesma coisa. Por exemplo, na Europa eles valorizavam muito o cara inchado. Uhum. Lá nos Estados Unidos era o cara dividido, né? Aquele cara Hum. definido, Uhum. definido. Aí ele Uhum. teve que mudar toda a estratégia dele, porque ele queria ser Mister Universo nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele teve que mudar todo o esquema de treinamento dele e tal. É,
e assim, se adaptar, se readaptar, se reinventar. Nessa época ele já começou a mexer muito com a área de merchandising, né? Ele criou e investiu bastante o dinheiro que ele ia ganhando. Então, nessa época de fisiculturista, ele já estava numa situação financeira bem confortável. Sabe, ele já estava assim, já tinha ganhado vários títulos, né? E quando ele conseguiu ganhar o Mister Universo nos Estados Unidos, aí é que ele, tipo assim, né, chegou quase no ápice, só que aí ele, né, e a galera do fisiculturismo criou ainda o tal do Mister Olímpia, né? Que aí esse Sim. aí seria o título mundial, digamos Uhum, assim, né? E uhum, aí eu acho que, se eu não me engano, ele ganhou 2 ou 3 vezes esse Mister Olímpia, uma coisa de louco, assim. Então o cara chegou no ápice, ele chegou no auge ali e tal. E aí ele podia muito bem falar assim, vou me aposentar, né? Vou falar assim, uhum, ó, já sou um grande fisiculturista, já tenho uma grana boa, já investi, ele comprou muitos imóveis e tal, né? Seguiu o conselho da galera lá que falou com ele. Só que assim, aí nessa parte, nesse primeiro episódio, você já vê assim algumas coisas que a vida pessoal dele sofreu por conta desse foco extremo dele, sabe? É isso que eu achei bem bacana no documentário, porque o documentário não é aquela parada assim, vamos fazer aqui uma ode ao Arnold Schwarzenegger. uhum. Não, Chapa mostra branca. ele, mostra ele como um ser humano, um cara assim, imperfeito, falho, e assim, e que escolheu uma forma de viver, de ser, que teve impacto para ele. Então ele se afastou da família, ele assim meio que quase largou os pais e o irmão lá na Áustria, né? É lógico que ele via mais ou menos, só que ele assim, o irmão faleceu muito novo, porque o irmão teve depressão por causa desse negócio o irmão dele tinha uma personalidade diferente, né? Uhum, E o pai botava as pressões também da mesma forma. O Arnold, tipo assim, ele reagia no sentido de vencer as dificuldades, né? Mas o irmão, ele já tinha um pouco mais assim, ele já era um cara mais sensível e tal. Então, assim, o estilo do pai dele foi muito ruim para ele, pro uhum. Foi irmão. tóxico. Foi tóxico. E aí, ele acabou que no final da vida da mãe, ele teve mais contato com a mãe, levou a mãe para morar com ele. Mas o pai, ele perdeu cedo, o irmão, ele não teve muito contato com a família, né? Então, assim, isso é uma coisa que ele se arrepende depois e tal. E ele fala assim, nossa, mas. Enfim. Mas aí depois ele vai lá, no segundo episódio, eles vão falar da carreira de ator dele. Como eu falei, ele já não precisava, mas ele falou assim, eu queria, até porque no começo lá ele viu o cara fazendo o filme do Hércules, né? Uhum, Engraçado que um dos primeiros filmes que ele fez foi justamente o Hércules, né? uhum, É, uhum. que é um É, filme muito bizarro, inclusive. E assim, ele ralou demais. Aí nessa hora você vê tanto que o cara é focado mesmo. Ele ficou mais de 5 anos tentando, e o pessoal falando pra ele assim: olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não tem talento, você não tem. é, Você não consegue atuar. E realmente, se você vê o Hércules, cara, é gritante, assim, como ele tinha limitações. Mas ele fez cursos, ele, né, pegou esses coaching de atuação e tal, cara foi atrás. E a gente não vai dizer que ele chegou no nível, né, de um Al Pacino, do Robert De Niro, mas o cara, assim, pro que ele se propôs a fazer, ele chegou uhum, num nível muito bom, né? uhum, A gente, uhum, e aí ele teve aquela grande chance inicial dele. Ele teve a chance num filme, que eu não tô lembrado aqui do nome direito, que foi um filme de Hollywood, que ele era um coadjuvante, mas o que lançou ele mesmo no cinema, assim, foi o Conan, né? Que foi um uhum, daqueles papéis que você fala assim, cara, ele nasceu pra fazer esse papel. Assim como você pegar o Christopher Reeve, né, uhum. pro Superman. Parece que o cara lá que escreveu o Conan, ele tinha pensado no Schwarzenegger pra fazer o papel. Então, assim, foi um papel que marcou muito ele. E logo depois disso, ele engatou lá o Exterminador do Futuro, né? E aí a carreira dele decolou. Então, assim, ele conseguiu atuar em vários gêneros diferentes, né? Ele fez ação, fez comédia, né? Assim, lógico, nunca foi um ator assim, dramático, né? Nunca teve um drama muito. Ele chegou a fazer um filme mais no final da carreira, que eu gosto muito, não tô lembrado também do nome, que ele é um policial de uma cidade pequena e tal. É um drama, assim, bem interessante. Aquele filme eu gostei, eu achei que ele atuou bem no filme. Mas nunca foi a pegada dele tanto, assim. Então, mas ele, em termos de astro de ação, naquela época dos anos 80 ali, em que era isso que levava a galera pro cinema, né? Ele foi o top, ele brigando ali pau a pau com o Stallone, né? Com o Sylvester Stallone, ali depois um pouco veio o Bruce Willis, né? Uhum, uhum, Jean-Claude Van Damme, essa galera toda, mas o Schwarzenegger, ele era o mais bem pago, ele era o cara que teve os maiores sucessos de bilheteria, né? Se você pensar aí, né? Exterminador do Futuro 1 e 2, você pensar no True Lies,
né? Esses filmes, assim, foram marcantes. E você tem o Predador, que é um filme considerado um dos melhores filmes de ação, né? Uhum. Dessa época. Então, assim, ele teve muito sucesso, né? E aí chegou um momento, assim, já na década de 90, né? Que ele já estava também no ápice e tal, ele já estava começando até a ter algumas questões físicas, né? Relativas ao esforço do trabalho e tudo. E aí ele estava querendo. Ele sempre foi um cara, assim, muito voltado para essa questão de ajudar a comunidade, de fazer a diferença também, no sentido de falar assim, retornar um pouco do que ele recebeu, né? Uhum. E ele já tinha conseguido a cidadania americana, então ele surge uma oportunidade na Califórnia, porque eles estavam fazendo tipo uma versão deles lá do impeachment, né? Do governador. Então você teria um período muito curto para eleições para os últimos 2 anos de mandato. Então ele poderia se candidatar assim de uma hora para outra. Ele não precisaria passar lá para aquelas prévias, aquelas coisas todas que tem lá, né? De ser escolhido e tal. E ele tinha já se casado com uma Kennedy, né? Que é a Maria, se eu não me engano o nome, que acho que é sobrinha do John F. Kennedy, né? Uhum. Então, assim, ele já estava, assim, numa uma família que tinha uma pegada bem política, é lógico, né? E aí, assim, ele resolveu, do nada, se candidatar lá a governador da Califórnia, né? E aí, aí a gente já entra no terceiro episódio e ele ganha, né? Então, assim, impressionante. O cara, numa campanha relâmpago, acho que foram 60 dias só de campanha, e o cara conseguiu Caramba. ganhar. Só que assim, ele teve muitos problemas no começo. O documentário entra nos detalhes disso. Ele teve que se adaptar novamente, sabe? Ele teve que repensar a forma. Ele achava que ia fazer, tipo nos filmes dele, chutar a porta. É, Uhum. Uhum. ele teve que trabalhar um lado dele bem diferente também, né? Assim, no sentido de falar assim, da arte da política, né? Da questão de fazer política mesmo. E ele conseguiu coisas muito marcantes, cara, na Califórnia, se você pensar. Esse negócio da lei de emissões zero, coisas assim que hoje estão sendo seguidas por outros estados e países, né? Que ele começou lá na Califórnia, né? É muito doido. É muito E doido. ele conseguiu se reeleger depois dos 2 anos de mandato que ele completou do cara que levou impeachment. Ficou mais 4 anos, então ele ficou ao todo 6 anos. Ele passou uma das maiores crises, né? Ele passou aquela crise financeira lá, né? Que tem nos Estados Unidos e Sim. tal. E conseguiu, foi um dos caras que entregou o estado, um dos estados lá dos Estados Unidos, uma melhor condição financeira. Então ele foi um governante muito capaz também. Uhum. Só que nessa época, e aí o documentário no último episódio entra muito nesses detalhes. Foi os momentos que ele teve as maiores crises pessoais da vida dele, né? Ah, sim, o E- lance lá, é, né? ele se afastou um pouco da família, não perdeu contato com os próprios filhos dele, né? Porque ele ficava muito. Na época de ator, ele conseguia levar os filhos com ele, os filhos eram mais novos. Mas aí quando ele ficou político, virou político, aí ele tinha que trabalhar muito, ficava lá no escritório lá, né? E aí viajava demais também pelo estado e tal. E eram viagens curtas, assim, né? Que você não leva a família. Então, ele se afastou da família, ele fala assim, olha, eu perdi um pouco o contato com meus filhos, né? E ele ficava um pouco assim triste, porque ele falava assim, poxa, mas eu tô fazendo algo pelo bem geral, digamos assim, né? Uhum. Mas A que preço, né? só que aí a galera, sim, mas assim, a sua obrigação inicial é com a família. E ele não via dessa forma, ele via assim, não, eu estou me doando aqui. É aquele negócio que eu falei, do foco extremo, né? Uhum. Uhum. É o cara que tá focado no objetivo lá dele, agora que era ser o melhor governador possível. Só que isso trouxe consequências. E aí, o escândalo que estourou mesmo, né, foi a questão antes dele ser eleito, durante a campanha, lógico, né, assim, um momento bem oportuno, né, digamos assim. Surgiram podres denúncias de assédio contra ele, Uhum. Uhum. né? Assim, dizer que ele apalpava mulheres e tal, principalmente nos sets de filmagem e tal, fazia piadas assim machistas. E ele não chegou a negar, assim, ele falou que se pediu desculpa e tal, falou que agiu errado, enfim. Mas já dentro do segundo mandato, se eu não me engano, teve aquele escândalo lá que foi revelado, né, que ele teve um filho com a empregada dele, né? Uhum. Sim, E sim. aí foi aí que ele teve o fim do casamento, acho que de quase 30 anos, com a Maria Kennedy lá. Então, assim, aí você vê o tanto que hoje ele é um cara assim, tudo bem, ele fala assim, é, eu sou um cara que não gasto tempo pensando em tristeza, sabe?
Uhum. Mas assim, ele é um cara que tá sozinho, ele não casou de novo, e você via que ele amava muito a esposa, os filhos, né? Uhum. Mas essa questão do relacionamento extraconjugal e do filho foi uma coisa que foi a gota d'água para a esposa, principalmente pelo fato de ele ter escondido por tanto tempo. Ele escondeu. É só quando o menino ficou parecido com ele que a mulher falou assim: uai, uma Peraí, coisa né? estranha, né? Uhum. Mas pelo menos, né, você vê que ele é um cara assim que é, aceita de frente as consequências das escolhas que ele fez, sabe? Isso eu também achei interessante no documentário, porque assim como retrata ele como ser humano com as falhas, mas ele também não é aquele cara assim que fica assim, ah, meu Deus, ele é muito grato pela vida que ele teve, Uhum. ele reconhece que errou, Uhum. reconhece os erros que cometeu, as escolhas que fez e que, de um por um lado, trouxeram muito sucesso, mas por outro lado, tiveram custos altos para ele, né? Mas ele tá assim, em paz, sabe? Ele fala assim: olha, eu sei que eu errei, e eu entendo a decisão, né, de acabar com o casamento e tudo, porque eu realmente cometi um erro sério. Mas assim, eu estou em paz, porque, tipo assim, né, eu fiz o que eu achava certo na época e tal, e enfim, e ele aceita as consequências e vive com isso, sabe? Hoje em dia ele ainda tenta, ele, tipo assim, ele se manifestou em vários momentos aí, né, críticos lá nos Estados Unidos, naquela questão lá durante o governo do Trump, né, que foi muito complicado. Ele fez alguns posicionamentos durante a pandemia, a favor da vacina, essas coisas. Então, assim, E é ele um cara republicano. exatamente, né? Isso que é o mais interessante. Aí tá aí um ponto excelente que você falou, porque ele era casado com uma democrata, Uhum. que os Kennedy são democratas, mas ele se candidatou pelo Partido Republicano. E durante o governo dele, como governador, ele é um cara que juntava os democratas, ele misturava no governo dele. A assessora dele principal era uma democrata, Uhum. sendo que ele era do Partido Republicano. Então, assim, esse é um ponto muito interessante mesmo. Ele conseguiu, assim, quebrar esses muros, né, em vários Uhum. aspectos, assim, e de falar, gente, vamos se unir aqui para fazer a melhor política possível. Então, você vê como ele é um cara, assim, que ele, se ele acredita numa coisa, ele não tá nem aí, ah, mas você é um republicano, você não pode falar isso, entendeu? Uhum. Gente, o que que é certo? Vamos lá, né? Tipo assim, Uhum. o que que é melhor dos dois lados? Então, assim, ele deixa umas lições muito legais, sabe? Nesse sentido, eu achei muito bacana, vale muito a pena, assim, né? Tem uma excelente qualidade de produção, as entrevistas, né? Como eu falei, esses arquivos da carreira dele, né? É, ele é bem bacana, principalmente nesse início, na parte da política também, que eu não conhecia, eu não sabia. Ele fez tipo uma sala de fumo lá no escritório, porque ele fuma muito charuto, né? Tipo assim, ele quase acende um no outro, né? O cara é impressionante. E ele fez lá uma sala de fumo lá na área aberta, né? Tipo uma tenda. E ele usava isso para conversar com a galera, né? Ele chamava Uhum. os caras para fumar charuto e fazia as negociações políticas ali na hora. E era interessante porque era tipo assim um aquário e assim ele usava isso também como uma forma de falar: "Ó, estou me expondo aqui, estou me abrindo". E qualquer pessoa do prédio poderia entrar em qualquer momento lá. Ele falou: a porta está aberta, qualquer pessoa pode entrar aqui e conversar comigo, entendeu? Foi uma Olha. coisa muito bacana, né? Um exemplo assim muito legal que ele deu de liderança quando foi governador, né? E ele, como eu falei no começo, ele tropeçou demais, que ele queria passar por cima, fazer as coisas muito do jeito dele. Mas então ele dá muitos exemplos legais, né? Você vê assim, esse negócio da perseverança dele, do foco e tal. Mas também assim, de como que não é só isso, de como que você também precisa olhar para os outros lados, né? Escutar também assim os seus sentimentos no sentido de falar assim, gente, vamos lá, assim, às vezes assim, eu tô aqui atrás do meu foco, mas se eu também for só nele, eu vou perder esse outro lado bom que eu tenho, sabe? Uhum. Né? Então, assim, tudo isso aí. Então, eu achei muito legal, muito indicado, né, para os fãs do Schwarzenegger, né, para quem tem interesse de conhecer mais detalhes aí, e para aqueles que buscam, né, inspiração para sucesso, essas coisas, principalmente assim, aquela questão, uma lição que ele dá muito bacana, é assim, olha, quando você bota um sonho na sua cabeça, você fala assim, assim como ele viu o cara lá do Hércules, né? E ele se via, ele falou assim, ó, eu me projetava ali, eu falava assim, um dia eu vou chegar lá. E ele falou assim, ó, a coisa que mais acontece quando você revela esse sonho para alguém fala pra você, não, você não vai dar conta, você Uhum. não consegue. Foi assim no fisiculturismo, falaram pra ele, ó, você é um cara do interior aí da Áustria, velho. Que dia que você vai concorrer com os caras lá da Inglaterra para ser Mister Universo? Que dia que você vai para os Estados Unidos? E ele foi atrás e conseguiu. Quando foi à toa, a mesma coisa. O pessoal olhou para ele e falou assim: ó, você não tem físico, você não tem talento, você entendeu? Uhum. Ele falou: ó, foram 5 anos de ouvir não,
as pessoas falaram assim, você não vai conseguir, ninguém gosta de você como ator, cara, fica aí na sua de fisiculturista. E ele seguiu também esse lado do fisiculturismo no sentido de falar que ele criou marcas, ele tem competições com o nome dele hoje, né? Enfim, ele não abandonou isso também, né? Ele continua sendo assim, porque ele foi o maior fisiculturista de todos os tempos, né? Uhum. Mas então, nesse sentido, assim, de você correr atrás dos seus sonhos, mesmo quando todo mundo fala pra você não, 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 não. E E a uma, gente vê isso em várias vezes, né? Em várias histórias, não só na dele. e uma perguntinha aqui, não precisa entrar muito em detalhes, mas ele chega a falar daquele lance de quem cresce natural é planta ou não? De quem cresce natural é planta. Não, É, você fala dos anabolizantes? isso, exatamente, Ah, sim. Não, exatamente. ele não fala exatamente isso, não, pelo que eu me lembro. Ah, Mas ele, assim, o documentário mostra que ele usou anabolizante, sim. tá. Porque, assim, era uma época que todo mundo usava. Sim, sim. Ele Uhum, fala assim, era uma época que surgiu e todo mundo que era todo mundo, então o que eles faziam na época era assim, eles tomavam antes das competições, aí uhum, depois paravam de tomar, entendeu? uhum. Entendi, Pra entendi. ficar mais inchadão na competição. Então assim, ele fala e tomou mesmo, ele assume, ele fala, é tipo se você pensar numa coisa sobre fumo na década de 50, 60. Uhum, uhum, uhum. Todo mundo assim, Entendi. você vê aquele Mad Men, aquela série famosa, né? Uhum, sim, Lá do, sim. do Don Draper. Todo mundo fumava e tomava uísque, velho, na hora É. do trabalho, entendeu? Era uma coisa de louco. Então, assim, é questão cultural também. Depois é que foi abolido, proibido, né? Mas ele fala, assim, ele fala. Mas então, assim, é muito bacana, viu? O documentário, 3 episódios, tá lá, né? Pra quem quiser ver tem muito mais detalhe, assim, são 3 episódios de mais de 1 hora cada, então acho que é por volta de 1 hora. Vale muito a pena. Muito legal mesmo, gostei. Não só porque sou fã, mas por tudo isso que eu falei, né? Pela mensagem que traz também. Tanto assim, de incentivo quanto de alerta. Muito Na bacana. Netflix, na Netflix. Isso, olha aí, no Netflix, né? Olha aí. Então é isso, vamos lá então pro post de quarta-feira, né? Fala aí, Jeff, que espíritos são esses aí na escola, bicho? Rapaz, então, é uma série que a premissa fica assim, cara, será que. Eu achei interessante, né? Mas, cara, me surpreendeu, porque é uma série que podia estar na Disney? Podia. Podia estar na Disney. E você pensa assim, pô, então é bobo. Não, na verdade isso é uma virtude, né? Mas do que se trata a série, né? Como o nome diz, a gente já vai acompanhar as aventuras de Mad, né? Que é uma menininha super gente boa, sabe? E ela é muito na dela, ela tem os seus problemas lá, mas né, ela é muito Aham, bacana. Só que tem um problema, ela morreu. E ela tá tentando entender como é que ela foi morta, porque ela foi assassinada. E ela tá tentando entender onde é que tá o corpo dela, etc e tal. E no meio do caminho, ela ainda tenta ajudar, né, a galera que tá sentindo a pena dela, né, e tudo, né, e fica naquela situação. Mas apesar do tema que é bem mórbido, né, cara, tudo muito leve, muito engraçado, sabe? Bem, mas é aquela coisa que também já é um bom aviso, né? É um jeitão bem adolescente de ser, sabe? Então, ainda que os produtores sejam daquela Big Little Lies, né? Lá da HBO, é os mesmos produtores. ah, muito bom esse seriado. Pois é, eles fizeram uma coisa super leve, sabe? E claro, né? Aquele sentido assim, high school, né? Então, mais segundo grau aqui no Brasil, né? Aham. Que a galera com muitas dúvidas, planejando para onde é que vai e tudo e tal. Nesse climão, a série vai levando aquela, né? Quem é o assassino, né? E aí você vai conhecendo os personagens, vai vendo os suspeitos, né? Vai vendo também a história de cada uma dessas pessoas, né? E tem as pessoas que morreram dentro da escola, né? E aí você vai entendendo também as regras, né? De como é que esse universo funciona, né? Então, Aham. tem umas regras engraçadas, assim. Cara, tudo, assim, a série brinca muito com tanto piadas e tudo, algumas situações engraçadas, mas também, né, essa questão da morte, né, morte poxa, que infelizmente, né, tem um subtexto que eu acho que na série nunca fala, mas, cara, eu tava vendo lá uma reportagem, cara, esses assassinatos em massa, né, são muito, Aham. é uma epidemia, são 600 casos,
360 anos, ou 365 dias, quem dera se fosse anos, né? Uhum. Então, parece que é 4 de julho, né, que foi recente, e tem um pico. Então, infelizmente, é uma coisa que assim, muitos adolescentes têm que lidar com perdas de, né? Infelizmente acontece já na vida normal, né? Ainda mais numa situação dessas. Então, a série ela toca sobre alguns temas, sabe, típicos de idade, certezas, Uhum. sabe? Então é engraçado que muitas vezes a gente pensa, a pessoa morreu, ela tá mais tranquila. Não, ela tá totalmente surtada, porque é uma adolescente, então tá tudo exagerado, tudo, oh meu Deus, e ela quer descobrir o que que acontece. E tem uns amigos delas, né, que estão sofrendo todo um processo e tudo e tal. E não, é um spoiler, né? Que isso tá no trailer. Tem um amigo que consegue falar com ela. E aí, meu irmão, aí ela vai tentando entender, né? E tem uns espíritos lá da escola que estão levando a Uhum. vida lá. Tem gente que já tá lá desde os anos 60, né? E não Nossa. entende então como e se tem como sair dali, entendeu? Então, até na série o pessoal brinca assim, se você achava que o segundo grau não terminava nunca, literalmente, pode ser a eternidade, né? E aí, conforme a série vai acontecendo, algumas coisas, eles vão descobrindo algumas coisas pra passar o tempo, como é que funcionam algumas coisas, e a série ela foge de alguns dilemas, assim, umas polêmicas, né, religiosas e tudo, assim, sem entrar em muita polêmica, mas assim, também não perdendo eu acho que não é uma série boba. Tem uma Uhum. outra barriguinha, mas, cara, se você vê uma capacidade narrativa de como desenvolver a história, né? Com o ápice que, na minha opinião, é o final, né? O final ele deixa um gancho para a próxima temporada, que inclusive é Uhum. uma série que está tendo um sucesso muito grande, de sucesso de público e de crítica também, né? Então já tem a próxima temporada confirmada na Paramount Plus, né? Então, Esse é da Paramount Plus, né? isso, cara, eu vou te falar. Eu curti pra caramba, não sou o público alvo, Que mas, cara, isso, rapaz? Modéstia aí, bicho. Acabou não, de passar não. pela adolescência. Tô Né? brincando. Como é que é na verdade, eu tô na fase. Os 40 são os novos 20, né? Ah, sim. É isso aí. Mas, assim, cara, eu acho que, cara, é uma sériezinha bem bacaninha, bem legal. Aí tem um namorado dela, que é o bonitão, mas todo misterioso. Aí tem um amigo dela, que é meio friendzone, que eu acho que é apaixonadinho nela, só que. Enfim, e aí tem aquelas coisas clássicas de, né, esse tipo de novela, série para adolescente, mas, poxa, tem essa pegadinha. E o final que eu achei bem surpreendente, sabe? Eu achei bem bacaninha. Então, cara, eu curti. A única nota é que eu tive problema para acessar essa série, porque eu tinha conseguido no aplicativo da Paramount, que eu vou te contar. Nossa, eu já tinha sofrido com a série do Tuzla, Aham. agora no School Spirit eu tinha sofrido mais ainda. E aí eu ficava com tanta raiva que eu comecei outra série, que por isso que apareceu o Rabbit Hole lá, que a gente vai comentar no futuro, que eu não curti tanto assim, spoiler. Mas aí eu terminei os dois e tudo, que eu já tinha começado. Eu falei, gente, a série tava aqui, como é que sumiu, né? Sumiu a série, e não, era um problema no aplicativo do iPad. E, Eita. e na página lá, via browser, tá lá, show de bola. Então, quem tiver problema. Interessante você falar isso, porque eu também, assim, acho meio bizarro o aplicativo lá do Star Plus, né? Uhum. Eu acho meio bizarro para achar as coisas lá e tal, porque lá também eles misturam aquele conteúdo de esportes, né, do ESPN, dos canais da Disney de esporte, que eu acho bacana, essa parte eles mostram bem, mas as partes, assim, de séries e filmes, fica muito ruim de você ver, e aí, se você não adicionar na sua lista, ele não mostra depois pra você continuar a ver, é uma confusão.
Pois é, cara, cara, esse da Paramount Plus, cara, eu falei assim, gente, vocês têm que melhorar esse. Se o pessoal xingava o aplicativo da HBO Max, né, agora Max, meu irmão, Aham. nossa, Paramount Plus, olha, eu vou te falar, viu? Então, quem tiver problema, tem um link na reportagem, ó. No Opa! post, no post, a gente Reportagem aí. a gente ainda não virou, a gente não virou ainda, quem sabe no futuro, mas eu tive esse probleminha, então, né, ou aplicativozinho ruim, viu? Mas a série é bem bacana, curti, foi uma boa surpresa, né? Falando em. Só corrigindo aqui, é dos produtores e tal da série Pretty Little Liars, não é da Big Little Isso, Lies, não. é isso, Big Little Lies é aquela da da HBO, HBO, com a isso, eu Nicole errei, Kidman, isso, com a... esse é outro, é Esse é o. outro. Esse é um É, com adolescentes também, parece, ou isso, com, isso, né? isso, isso. Aí ficou bem bacaninha, bem Que bacaninha. também é do Netflix, né? Eu tô vendo aqui esse Isso, outro. isso, isso. Ah, entendi. Falando em probleminhas ou não. E aí, post sexta-feira, Black Mirror. E aí? E aí? E aí? Pois é, então. Cara, aí você falou que gostou, né, da série do Espíritos na Escola, e vamos lá pro lado contrário. Não gostei do Black Mirror, né? Pois é, o que que acontece, cara? Eu já assisti o Black Mirror na época porque ele teve 2 temporadas lá na Inglaterra, né? Se eu não me engano, foi no Canal 4, isso, Canal 4 da Inglaterra. Uhum. E foi onde começou, né? Tanto é que a pegada, né, do início dele era a galera mais britânica lá e tal. E era bem surpreendente. Bem surpreendente, é. E depois o Netflix pegou, né? A partir da terceira temporada, né? Porque eu acho que não ia continuar lá na Inglaterra. Só que desde o começo, né, essa série Black Mirror, ela ficou caracterizada, né, pela questão assim de você fazer uma abordagem de ficção, né, sobre como a tecnologia ela poderá influenciar nossas vidas no futuro, né? Se determinados conceitos ou ideias forem levados ao extremo, uma coisa assim que eles pegavam uma ideia, por exemplo, né? Você pegar redes sociais, né? Digamos assim, aplicativos de namoro, por exemplo, né? E se você criasse um aplicativo de namoro que na verdade fosse um mundo virtual, onde as pessoas pudessem se encontrar, se conhecer lá, entendeu? E viver no mundo, né? Ou então, por exemplo, você poder transferir a consciência de uma pessoa quando ela morresse também para o mundo virtual. Enfim, coisas assim. E aí explorou em cenários apocalípticos, não Uhum. apocalípticos, né? Tem um episódio muito bacana, não lembro de qual temporada que foi, se foi da quarta ou da. Acho que foi da quarta temporada esse. Que é sobre redes sociais, que é muito interessante, porque ele é como se assim, tudo que você fizesse na sua vida Ah, dependeria sim. também das notas, dos likes, das Uhum, uhum. quantidades de like, as Muito bom esse oportunidades de episódio. emprego que você vai ter, a sua avaliação assim, né, para crédito, para tudo. Tudo dependeria assim da quantidade de likes, né? É como assim, é como eu falei, você pega um conceito desse, né, que hoje em dia tem pessoas que ganham a vida, né, influencers aí e tal, que ganham a vida, mas e se a sociedade girasse em torno disso, né? Quantos likes você tem? Ah, eu tenho só tantos. Aí você vai perdendo likes, vai perdendo, a sua vida vai indo pro buraco, né? Então, assim, eles sempre exploraram isso, a questão da tecnologia, sempre foi uma característica marcante, né, dessa série. Só que aí assim, a gente teve uma série de antologia, né? Ou seja, os episódios não têm relação um com o outro, né? Cada um uma história. Sempre atores muito bons participaram, né, da série. No começo lá, uma galera um pouco mais desconhecida lá da Inglaterra, mas depois foram entrando caras mais famosos e tudo. E aí essa, inclusive na quinta temporada, se não me engano, a gente teve só 3 episódios, né? Uhum, Foram uhum. poucos episódios e tal. E que eu acho assim, beleza. Se foram 3 episódios bons, beleza, né? E a série sempre foi muito bem avaliada, sempre teve notas boas. Então tá lá com a nota do IMDb com mais de 8. Acho que né, a última vez que eu olhei ela tava 8,7, alguma coisa assim. Aí, Netflix, né? Lógico, como a gente já falou aí recentemente, tá aquela coisa assim, cara, a gente precisa capitalizar. E aí eles falaram, vamos voltar com Black Mirror, né? Só que eles esqueceram, né, de falar assim, vamos garantir que algo que está dentro do DNA Black Mirror, falou assim, vamos ver. Cara, aí o resultado, né? Você tem 5 episódios, né,
sexta temporada, e você tem apenas 2 que se aproximam desse DNA, 2 que realmente seguem esse DNA, né? Sendo que um deles é muito bom e o outro é assim, legal, bacana, mas não é. Então, assim, aí nessa hora você já fica assim, que eles estão aprontando, né? Que é isso? Então você tem um primeiro episódio que é uma história bem interessante, que é com a Salma Hayek, né? Ela tá muito surtadona no episódio, ela é muito engraçada, né? Uma atriz muito, assim, e ela tá muito, como é que eu vou dizer, assim, ela tá bem carismática, sabe? Assim, esbanjando lá esse carisma que ela tem. E aí ela é tipo assim, existe um supercomputador quântico que é capaz de gerar um seriado num streaming a partir da sua vida. Então, assim, baseado em tudo que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que o celular é o maior microfone aí, né? É o maior reality show, né? Digamos assim, porque ele escuta tudo que a gente fala e tal. Então, assim, esse supercomputador escolhe uma pessoa lá, porque quando você entra no stream, você tipo assina um termo lá. Só que você esquece de ler as letrinhas, né? E é interessante, né? Esse primeiro episódio explora isso, uma pessoa lá que é escolhida para estrelar um seriado sobre a vida dela. Só que tem aquelas questões que a gente já sabe. E a liberdade artística, o computador também toma liberdade artísticas para deixar o negócio mais dramático, né? E aí imagine você assistir um seriado sobre o que está acontecendo no dia anterior da sua vida, né? E aí o que isso causa? Muito legal, muito bacana o episódio. E ele também entra assim, em conceitos um pouco mais viajantes que tem a ver, né, com Black Mirror. Então, esse eu gostei, eu achei legal. Foi o primeiro episódio. Aí depois, né, o segundo episódio eu não vou falar aqui em ordem, mas o segundo que tem o DNA Black Mirror, que eu acho que, se não me engano, é o terceiro, na verdade, lá da lista, né? Ele é um futuro onde você tem lá astronautas. Isso eu achei bem legal. Por exemplo, você pensar em enviar uma das grandes barreiras para você fazer exploração de espacial é a questão do tempo, né, que as pessoas precisam ficar e tal. O que isso pode causar, assim, psicologicamente para um astronauta, até mesmo para Marte, você ficar 2 anos numa nave, né? O que isso pode causar de problemas psicológicos, de sequelas e tal. Aí é como se fosse uma tecnologia que permite você transferir a sua consciência para uma cópia cibernética, robótica sua na Terra. Então você vai dormir lá no espaço, basicamente. Você fica tipo num estado lá de sono, se conecta numa máquina e sua consciência volta para a Terra e você controla um robô. Que esse robô interage com a sua família, entendeu? Segue a sua vida aqui na Terra. Bem interessante esse conceito, né? É bem bacana, assim. Nossa, e como que os impactos que teria, o que pode acontecer, né? O que pode dar errado num esquema desse e tal. Esse episódio, ele também, beleza, tem a ver, né, com tecnologia e tal. O final dele é um pouco apelativo, digamos assim. Aí eu já fiquei assim. Mas, pelo menos assim, aí você tem o Aaron Paul lá, o cara do Breaking Bad, né? Tá legal nesse episódio. Um pouco fora da zona de conforto dele, o que é legal, porque ele geralmente faz o papel desses caras mais loucões, né? Mais, assim, fora da caixinha. E nesse ele tá um cara mais centrado, ele tá bem, então eu gostei. É um episódio bacana. Mas aí acabou por aí, bicho. Assim, eu acho que podia falar assim, a sexta temporada é só isso. 2 episódios e pronto. Mas não, eles falam, não, vamos lá, né? Vamos lá. E aí começou o show de horrores, né? Você tem, então, um episódio que é um suspense de crime, que não tem nada a ver com Black Mirror, sinceramente. Talvez a única menção ao impacto da tecnologia é o fato deles usarem fitas VHS para descobrir coisas sobre o crime. Mas o que é isso, cara? Tipo assim, né? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver, assim. É complicado. Esse, assim, beleza, esse não é tão ruim, mas esse ele se desviou. Já se desviou bastante e tal. Não é Black Mirror. Não é um episódio assim tão ruim, mas não é Black Mirror. Tá? E você tem outros 2, né? De terror mesmo, assim. De você pensar assim, são episódios de terror, cara. Que eles ficariam mais confortáveis numa antologia igual os Mestres do Horror lá, sabe? O que isso tem a ver com Black Mirror? Sendo que um desses episódios, cara, é trash. Sabe o que me lembrou? Lembrou Um Drink no Inferno. Você lembra daquele filme? Aquele filme que você acha que é uma coisa, aí os caras chegam no boteco lá e o filme dá uma guinada assim de 180 graus. O negócio fala assim, ele vira do avesso e fala assim, meu Deus, agora é isso. Então, assim, cara, não tem lógica. O que eles aprontaram aí nesse episódio?
O outro também, acho que é o pior de todos, que, se eu não me engano, é o quinto episódio. Esse sim é totalmente fora da caixinha, assim, e um terror bem ruinzinho mesmo. Então é complicado, cara. Você tem uma temporada, né, que compromete o legado da série e a sua reputação, né? Uhum. Porque não tem o DNA Black Mirror, como eu falei, né? O que que eu acho que aconteceu? Foi o que eu falei no começo. A Netflix olhou para a nota do IMDb do Black Mirror e falou assim: a gente precisa de mais séries, né? Que a galera goste e tal, que a gente tem um público garantido. Vamos lá, o que que a gente pode cavucar? Vamos ver o Black Mirror. Vamos lá, vamos produzir. E aí, por quê? Porque você tem os fãs das temporadas anteriores, né? Principalmente assim, até a quarta. A quinta temporada ele dá uma variada assim grande na qualidade, mas até a quarta temporada era um seriado muito bem visto, bem recebido pelos fãs. Então você tem fãs que vão voltar para assistir, para saber, poxa, mas será que o próximo episódio, sabe? Então a galera vai assistir. Só que essa galera agora já sabe o que que a Netflix aprontou, o que que o Uhum. Netflix fez. Então Uhum. assim, é aquela coisa assim de você ter uma visão curta, a visão do Uhum. agora só. E também porque, assim, é engraçado você ver lá no IMDb, né? A nossa nota ainda tá 8,7. Ó, pois é, mas uma temporada dessa, recente, já conseguiu baixar a nota que eu acho que era 8,9. E se você olhar nas notas dos episódios dessa temporada, aí você vai ver que a maioria tá com nota 6. Então, assim, eles pensaram até nisso, porque falaram assim, a galera vai votar mal nesses, mas não vai baixar a nota da série. Aí quando o cara olhar, ele vai ver a nota geral e vai falar assim, tá ótimo, vamos ver a sexta temporada. Então, assim, eu acho que foi isso, foi um golpe mesmo da Netflix pra lucrar fácil, sabe? Então, assim, mas como eu falei, tem consequências negativas para esse pensamento imediatista, Uhum. né? E mancha, né, o histórico dessa aclamada série de ficção. Que muita gente gostava, eu gostava, e aí na próxima temporada eu já vou ficar cabreiro, eu vou falar assim, não vou ver, entendeu? Pra quê? Eu vou esperar, vou falar assim, não, deixa, vamos ver o que que vai dar isso aí, né? Uma pena, cara, uma pena mesmo, né? Porque, como eu falei, uma série que perdeu o seu DNA. E aí, assim, pra fechar, né, a gente tem uma curiosidade interessante, né, que rolou um bafafá nas redes sociais, né? Que a própria Anitta, né? A Uhum. Anitta falou assim, nossa, alguém assistiu lá o Black Mirror? Não tem nada a ver, só o primeiro. E ela, inclusive, falou só do primeiro episódio, né? Uhum. Que só o primeiro episódio e tal. Aí a galera da Netflix Brasil mandou uma mensagem lá e falou assim: ah, não, é porque o Netflix agora tá focado, o Black Mirror agora tá focado na carreira internacional, pra dar uma patada nela. Então, assim, você Uhum. vê que esse tipo de. Aí depois eles se desculparam, brincaram com ela. Porque a própria Netflix tem uma série, cara, com a Anitta, que tá estreando aí, sei lá, entendeu? Então, assim, aí você vê que o negócio, o que que tá operando lá, velho? É um descaso, é uma parada assim, sem noção, a galera parece que não sabe pra onde que tá remando. Então, é preocupante isso, né? É. E você vê, a própria Anitta levantou um negócio, né? Que eu tô repetindo aqui, tô falando que realmente ela falou a verdade. E se você olhar nos comentários depois, muita gente concordando com ela mesmo. Então, assim, complicado, viu? Complicado. Mais uma pegadinha aí do Netflix, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu acho assim, quer assistir alguma coisa relacionada ao Black Mirror, assiste o episódio um e o 3, se eu não me engano, que são esses dois que eu falei que tem. Os outros, esquece. Deixa quieto. Assim, muita gente fica, poxa, mas e não conhece o Love, Robots e Death, Love e Robots, né? Que é uma Isso. série, cara, antologias também. Aí tem desenho, tem meio filme, meio Aham. desenho, tem filme. Cara, tem uns episódios excelentes e muita gente não Sim, conhece. E, muito e bem vista isso aí. e eu acho que hoje em dia eles são mais Black Mirror que o Black Mirror, né? Exatamente. E Eu também na acho que Netflix. essa sexta temporada, acho que foi essa virada aí. Essa virada É, de chave falou assim: eu desligo o Black Mirror, então assim, os fãs vão ter que migrar, procurar outra coisa. que pena mesmo, uma pena. É, uma pena, mais uma pegadinha aí do Netflix, né? Então, é isso, mas vamos sair desse climão e vamos voltar lá pro que interessa, né? Vamos nessa? Bora lá. Vamos lá, então a gente vai agora, né, para os petiscos, a parte final aí do podcast que a gente vai falar um pouco do que está por vir, né?
e comentar também sobre as coisas do blog. Então vamos lá, eu consegui terminar o Citadel, né, aquele seriado que... e eu depois eu fiquei até pensando, nossa, eram só 6 episódios, mas foi assim um negócio que demorou que só, né? Foi Mas é épico. porque é aquela pegada que eu falei, assim, o seriado ele é uma pegada bem Missão Impossível, assim, mais fictícia da espionagem, né? Tipo assim, ele dá pega o volume lá da tecnologia e dá uma aumentada, assim, muito mais que Missão Impossível, inclusive. Tem umas paradas, assim, que chega a ser quase ficção mesmo e tal. E a história é bem clichêzona, sabe? Assim, eles tentam dar umas reviravoltas e reviravoltas, só que coisas muito previsíveis. Na hora que eu assisti, eu acho que o segundo ou primeiro episódio, eu já sabia o negócio que ia acontecer no final, e foi no final e foi aconteceu. Eu imaginei, vai ser isso aqui, e foi. Entendeu? Então, assim, isso é complicado, assim. Acaba que em termos, né, a atuação lá do protagonista e tal, também. Enfim, eu vou entrar nos detalhes depois, né? Mas essa série, eu não sei quando que vai pintar o review dela aí no blog, que a gente já tem muita coisa aí na fila preparada, mas é aquela série bem clichêzona, pra quem tá querendo ação, é só aquela coisa de desligar o cérebro mesmo, a parte de tiros, ação, os efeitos são bons, mas é aquela parada um pouco mais clichê mesmo, né? Sem grandes coisas. Eu tenho também o Entre Estranhos, que é a série lá nova da Apple. Esse eu assisti pouquinho, tô vendo. Tem o Sequestro no Ar, que eu tenho que começar também, tô esperando juntar um pouquinho mais de episódio. Tem o The Witcher também, a terceira temporada, tenho que ver também, não comecei ainda. Queria falar aqui de uma coisa interessante que eu vi, né, no Disney Plus. Eu tava ontem procurando uma coisa assim rapidinha para assistir, né? Esse aqui eu acho que eu não vou fazer a crítica, provavelmente, mas já serve como ponte para falar o que vai vir no futuro, né? Que tava procurando uma coisinha rápida de 20 minutos para assistir, e aí eu tava zapeando lá no Disney Plus, né? Mexendo lá, e achei aquela série clássica de animação dos X-Men da década de 90, né? Que acompanhou aí nossa infância e tal, né? Pelo menos a minha eu era muito novinho, né? Tinha ali, era bem novinho da década de 90. Então, assim, e eu gostava muito daquela série, né? Era muito Da boa. clássica, né? Aquela música de abertura que passava na Globo lá, na TV Colosso. Então era muito legal. E aí eu peguei, e aí eu fui ver, porque quando você assiste na TV é fora de ordem, o pessoal não tem Uhum, muito compromisso, né? De uhum. mostrar. E aí, quando você vê tudo na ordem, as coisas fazem mais sentido. Tinha episódios que eu não tinha visto. E por quê? Por que que eu quis ver? Porque também foi anunciado que vai ser lançado aí uma nova série de animação chamada X-Men 1997. Por que esse ano? Porque essa série que eu falei clássica, ela parou em 96. Hum, Então a ideia deles é continuar, que é pegar aquela era do Jim Lee, né, da Marvel, um desenho bem característico do Jim Lee, né, que é aqueles uniformes clássicos dos X-Men, o Wolverine de amarelo, o Ciclopes de azul e tal, aquela que ficou marcado, né, no icônico, não só nos quadrinhos como nessa série. E eles vão reviver essa série no mesmo estilo de animação, lógico, a capacidade técnica atual, né? E eram histórias assim, cara, que tinha coisa muito bacana e coisa assim que não era de criança, né? uhum. Se você assistiu, você fala, caramba, isso aí era um seriado. Mas não, tratava de temas bacanas, falava esse negócio lá dos mutantes, né? Do preconceito, né, contra os mutantes e tal. Muita coisa bacana. Esse triângulo amoroso, né, do Wolverine com o Ciclopes e a Jean, né? Então, assim, muita coisa ali que era mais para assim, adolescente e tal, e até adulto, né? Então, muito bacana. E tá lá no Disney Plus, quem quiser curtir. O que é muito legal é assim, a dublagem em português, cara, dessa série é fantástica. É uma coisa é um dos poucos exemplos que eu dou assim, olha, gente, assiste o em português, porque é melhor do que o inglês. Porque o Ah, cara que faz a voz do Wolverine, cara, é é perfeita. icônico. É muito boa, muito O boa. cara é icônico, né? O cara é impressionante. E assim, a dublagem é muito boa. É muito legal. Então é isso, né? Deixa essa dica aí. Assim, a gente vai fazer a crítica provavelmente só do X-Men 97 quando lançar no ano que vem. Mas para quem quiser, tá lá no Disney Plus. E por último, tem o Indiana Jones, que a gente vai assistir amanhã, né? E o Indiana Jones é a Uhum, Relíquia do Destino. uhum. E aí eu devo preparar a crítica para semana que vem. Então, semana que vem deve pintar aí a crítica. A gente tá com a expectativa alinhada, eu diria, né? Uhum, uhum. Se for melhor que o Caveira de Cristal, eu já vou sair feliz. Então, eu acho que é capaz de dar certo. Vamos ver. Eu acho que dá.
Eu acho que dá. Eu acho que dá. A ironia, né, que eu queria comentar aproveitando, foi que assim, o James Mangold, que é o diretor do filme, Uhum, ele foi o que dirigiu o Logan, né? Foi o que uhum, dirigiu o Logan. uhum. E aí eu vi uma notícia pelo YouTube, eu não lembro no canal, falando assim, que ele foi perguntado o que que ele achava do fato do Wolverine, do Hugh Jackman, ter aceito participar do filme novo lá do Deadpool, né? Porque Uhum. ele tinha se aposentado depois do Logan, que foi esse filme que o James Mangold dirigiu, muito bom, inclusive. Sim, Recomendo muito bom, demais pra quem não assistiu. O melhor muito filme do bom. Wolverine, né? Sim. Que ele pendura as garras, digamos assim, entre aspas, né? Fala assim, acabou o Wolverine, vou seguir a carreira. E aí o Ryan Reynolds conseguiu convencer ele a voltar e fazer o Deadpool. Aí perguntaram pro James Mangold, e aí? O que que você acha? Ele, eu acho assim, eu encerrei esse livro, eu acho que não é legal você ficar revisitando essas coisas, eu acho que, mas assim, eu sabia que pra eles dificilmente esse personagem ia acabar, eles iam dar um jeito. E a grande ironia, qual que é? Ele deu essa resposta durante a tour de promoção do Indiana Jones 5, né, velho? Ele, é. O cara não fica nem vermelho, velho. Passa um óleo de peroba. Mas vai lá, É. vai lá, Jeff. Fala aí os seus petiscos. Pois é, continuamos aí tentando diminuir essa lista gigante, né? Mas eu tô, rapaz, tô focado aqui, ó. Eu já vi Boa. Dá uma Bumbum. aí, você assiste lá o documentário do Arnold, foca no resultado e vai dar certo. Olha aí, bodybuilder. Então, eu já vi assim, Bumbum de World versus Boris Becker. Tem um motivo para esse nome. Cara, curti. Né, são 2 episódios de 1h30, né? A crítica já deve vir em breve. Invasão Secreta, eu tô assistindo, tô curtindo. Tá, não é um Andor, né? Mas engraçado eu falar não é um Andor, né? Porque o Andor já era inspirado no Rogue One, né? É. Então, tipo assim, não é uma coisa de espionagem e tudo. Então, você ainda vê alguns tiques, né? Do Marvel, né? Mas mesmo assim, tô curtindo, né? Tá chegando. Eles clonaram Tyrone, né? Eu acho que é dia 14 ainda, no futuro, né? Mas eu tenho que continuar o White House Plumbers, que eu acho que terminou esses dias, ou tá terminando. Amor Uhum. Platônico eu tô assistindo, eu acho que termina essa semana. Cara, eu tô curtindo, tô curtindo. É doidão daquele jeito, mas é bacana, né? Seth Strange. Rogen, né, velho? Não dá pra É, esperar outra coisa, não. exato. Exato. Aliás, que é uma pessoa Tá, ele é doidão, mas, cara, aí tem uma história, inclusive, de um depoimento dele no Congresso americano, cara. Eu comecei a respeitar o cara. Impressionante. Aí Ah, eu. sim, acho que eu já ouvi essa história já. É bem legal, é bem legal. E a Strange New Worlds, né? Que segunda temporada, que agora tá progredindo, e zerei Silo, né? Então. Ó, Próxima semana a gente já deve falar do Silo e o do Boris Becker. Cara, eu vou te falar, curti. Assim, é diferente. É diferente Silo, do. né, você tá falando? Isso, o Silo. É Ah, bem tá. diferente do livro. E interessante, interessante, interessante. A gente vai comentar na semana que vem. E Vamos deixar o cliffhanger aí, né? Quem quiser exa- conferir nossa opinião sobre o Silo, semana que vem. isso, e correndo por fora, tem um. Ai, meu Deus, Anexos à lista. Anexos à lista. já. Anexo 1, vamos lá. Pode aparecer qualquer um, de repente, não, no caso, meu Deus do céu, a American Prometheus, que eu acho que tá, como é que é? O Prometheus americano, eu acho que em português tá caro. Eu tô ouvindo em inglês para Aham. o esquenta pro Oppenheimer, né? Ah, E Oppenheimer, né? Tá aí um filmão aí que tá pra chegar. esse eu tô esperando muito. E tem o Missão Impossível, né? O novo Ah, Missão sim, Impossível. Vai estrear aí Vai em uma estrear. semana aí, em breve. Isso. A gente deve Que é fazer um gato. a epopeia do Tom Cruise para salvar o cinema. Olha aí. Isso. Parte um. Parte um, né? Parte um. O pessoal falou mal através do Aranha Verso. Alguém aprendeu. Pareceu assim, parte um. Eu falei, olha aí, ó. Mas aí É. depende quando que acaba, do jeito que acaba, né? Lá vem o é. Marvete aí falar bem do Aranha Verso. Ih!
Polêmica, polêmica. Vamos acabar antes que saia porrada aqui. Sim, Vamos sim. lá, então é isso. Temos mais um episódio. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é porque. Não, é que a gente deve ter um hiatinho rápido, a gente volta. Ah, não, mas aí semana que mas só vem a gente grava, né? Isso, Semana que vem a gente grava. sim. Aí a gente Isso, só aí depois a preparando. gente vai tirar umas férias aí de umas 2 semanas, talvez. Quem Isso, sabe? a gente vai No ver. podcast. O blog Isso. segue, né? Não, o blog O blog segue. nunca para. Desde 2013 o blog tá lá. É uma redação enorme. A gente tem que Ô, continuar. rapaz, a gente não pode. É que nem aquelas fornalhas lá, né? Das siderúrgicas. Se desligar, bicho, aí acaba. Aí quando abre a porta, tá lá o Gabriel. Tipo isso. Beleza, então é isso aí. Temos mais um episódio, né? Valeu aí, Jeff. Lembrando sempre que esse aqui é um trabalho, né, do Mexido Digital, blog. É www.mexidodigital.com.br. Os posts estão todos lá, esses e muito mais. Coisas que a gente já escreveu desde 2013, né? E aí esse podcast vai estar no YouTube e nas plataformas principais aí, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Lembrando também que a gente tem aí uma série paralela, né, que se chama Eu Faria Assim, lá no canal do Mexido. Lancei mais um episódio aí, se eu não me engano, essa semana, quarta-feira, se eu não me engano, na terça, não lembro. Mas saiu um novo episódio lá, que é o capítulo 2 da minha ideia para um filme medieval com dragão, né? Chamado Julgamento por Fogo. Quem quiser conferir, vai lá, já tem 2 capítulos e eu vou gravar o terceiro aí para finalizar, né? São só 3 capítulos e para finalizar essa ideia aí. E tá sendo uma experiência bem bacana. Quem quiser curtir lá e dar aquele apoio. É isso aí, Jeff. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, brigadão, Michael.